Você já ouviu falar sobre o caso Natasha Kampusch? Natasha era uma austríaca de 10 anos de idade que foi sequestrada e mantida em cativeiro por 8 anos, 3.096 dias. Inclusive, ela depois escreveu esse livro, 3.096 dias, que leva o mesmo nome. Um determinado dia, Natasha estava andando para ir para a escola, sozinha, e viu um cara encostado em uma van branca. Ela ficou meio receosa, porque ela sempre gostou de assistir casos policiais na televisão, de pessoas que eram sequestradas, que anos depois encontravam o corpo. Ela ficou meio receosa, mas ela pensou que ela precisava vencer aquele medo. Então ela resolveu passar do lado dele. Assim que ela estava passando do lado dele, ela disse que aconteceu tudo muito rápido. Ele agarrou ela e jogou para dentro da van. Entrou na van e começou a dirigir. Várias coisas passavam na cabeça dela e ao mesmo tempo nada. Ela, como assistia muitas séries policiais, ela pensou, eu preciso conseguir o máximo de informações possíveis sobre o sequestrador. A única coisa que ela conseguiu perguntar foi qual o número que ele calçava. Ele ficava repetindo para ela que iria entregar ela para os caras e simplesmente não teria mais nada a ver com aquilo. Ele dirigiu até um local mais afastado e saltou do carro. Naquele momento ele ficava falando, a Natasha ouviu de dentro do carro ele falar o tempo todo, eles não vêm, cadê os caras? Ele entrou no carro e disse que havia tido uma mudança de planos. Ela perguntou a ele se ele iria estuprá-la. Ele disse que não, que ela era muito nova para aquilo e que ele não faria uma coisa dessas. Ela perguntou para onde iriam. Ele disse que para casa dele. Logo depois de usar o banheiro, ele a levou para um quartinho. Um local meio afastado, como no sótão. Atrás de um armário existia uma porta reforçada com concreto. Era um quartinho pequeno, minúsculo, de 5 metros cúbicos e 2 metros de altura. Existia uma pia, uma cama e um vaso sanitário. E ali seria o lar dela por 8 anos. Na primeira noite de Natasha naquele local, o sequestrador levou comida. Ela pediu para que ele colocasse ela para dormir. Contasse uma história. Ele pegou um livro de sua mochila, leu a história para ela e deu um beijo de boa noite e ainda deixou a luz acesa para que ela não tivesse medo. Com o passar do tempo, a ação do sequestrador passou a ser muito mais agressiva, muito mais dominadora. Ele queria dominar ela, ele queria mandar nela. Ela era um objeto que ele possuía. Ele vivia trancada naquele quartinho e aos poucos ele passou a deixar ela subir para a casa dele. Mas em determinadas situações neuróticas, ficava repetindo para ela que ela deveria ter uma escuta, que ela deveria estar com alguma ligação com a polícia, mas isso era totalmente impossível. Ele passou a obrigar ela a ficar praticamente nua, apenas vestindo uma calcinha e um boné. E também obrigou a raspar a cabeça para que não tivesse material genético na casa dele. Viciado em limpeza, ela era obrigada a limpar tudo, a cozinhar para ele e a não comer nada. Ela cozinhou peixe para ele e ela estava morrendo de fome, ela sentia muita fome porque estava dias sem comer. Tentou roubar um pedaço de comida. Ele na hora agarrou o braço dela, ela tentou pegar, ela relata que estava com tanta fome que era capaz de matar por um pedaço de comida. Ele começou a lutar com ela e ela tentando pegar aquele pedaço de comida, enfiar na boca, e ele, quando ela colocou o pedaço na boca, ele segurou a garganta dela, apertou a cara dela contra o móvel da pia e começou a esganar até que ela cuspisse. A vida de Natasha passou a ser uma tortura, tanto física como psicológica. Ele torturava falando que todos tinham esquecido dela, que ninguém mais se lembrava nem a amava, apenas ele. E passou a espancar diariamente. Tinha cicatrizes de lesões profundas, tinha fraturas mal curadas. Ele espancava, até ver que ela não aguentava mais levantar. E quando ele via que ela tinha chegado nesse estado, pegava uma câmera e começava a tirar foto, como se tivesse orgulho do que tinha feito. Ele também passou a querer reformar a casa, e a única ajudante era Natasha. Ela carregava sacos de cimento, passava dias trabalhando, e mesmo assim ele não dava comida. Por volta dos 14 anos de idade, ele passou a deixar ela dormir com ele.
ele algemava ela na cama e queria que ela dormisse de conchinha com ele. Por muito tempo, ela se recusou a falar se ele havia abusado ou não dela, se recusava a falar da vida sexual. Pouco tempo atrás, ela contou que ele a estuprou várias vezes desde o início do cativeiro. Ele acreditou que ninguém mais procurava por ela, e ele fazia questão de contar isso a ela. Então ele começou a deixar ela ir para o jardim. Ele olhava para ver se não tinha nenhum vizinho por perto e permitia que ela fosse, da mesma forma que ela estava se vestindo, apenas de calcinha, careca e de boné. Ela podia olhar os locais, mas dominou de uma forma tão grande que ela tinha medo de fugir, porque por anos o lar dela foi aquele cativeiro. Depois de muitos anos, ele resolveu levar ela pela primeira vez para fora do cativeiro. Ele a levou numa loja, mas alertou que se ela tentasse falar para alguém que ela havia sido sequestrada, ele mataria a pessoa. E ela era tão dominada, física e psicologicamente por ele, que ela não tinha coragem. Ela ficou calada. Chegou a funcionária, perguntou se podia ajudar e ela simplesmente ficou calada. O casulo que ele criou e prendeu ela não permitia que ela pedisse ajuda. Algum tempo depois, ele resolveu levar ela para tirar férias, para esquiar. Em um determinado momento, ela disse que queria ir ao banheiro. Ele não podia fazer nada, ela precisava usar o banheiro. Então ele olhou o banheiro antes, viu que não tinha ninguém e permitiu que ela entrasse, mas ele não contava que logo depois alguém iria entrar. Uma mulher entrou. Ela não teve dúvidas, chegou para essa mulher e começou a falar de uma forma muito rápida, com as palavras embolando, que ela tinha sido sequestrada, que ela estava sequestrada, que ela era a Natasha Campucci. Mas a mulher simplesmente olhou para a cara dela, deu um sorriso e saiu do banheiro. E aquilo foi um golpe no estômago dela. Ela tinha certeza que todos tinham esquecido dela, que não tinha mais ninguém procurando por ela e que tudo que o sequestrador falava era verdade. Então ele a levou de volta para casa e continuou a mesma rotina, o mesmo ciclo vicioso de espancamentos, falta de comida e trabalho árduo. Ela estava limpando o carro dele com um aspirador de pó. O telefone dele tocou, e como o aspirador de pó fazia muito barulho, ele foi para dentro de casa para atender. E depois de 3.096 dias em cativeiro, ela tomou coragem para se libertar. Deixou o aspirador de pó ligado para que ele não sentisse falta dela nem escutasse barulho e saiu correndo. Ela correu por aproximadamente 200 metros e encontrou um rapaz, provavelmente era com o neto e com o filho. Ela pediu um telefone, explicou que ela era Natasha Campucci, que tinha sido sequestrada, pediu um telefone para poder ligar para a polícia, mas disseram que não tinham telefone e saíram andando. Ela continuou correndo, com medo que ele pegasse o carro e fosse atrás dela, rodando os quarteirões. Ela pulou o muro de uma das casas e saiu correndo na ligação entre uma casa e outra. Então ela chegou na casa de uma senhora e bateu na janela e falou que ela era a Natasha Campucci, que ela tinha sido sequestrada e que por favor ligasse para a polícia. A senhora disse para ela ficar perto do muro, longe da casa, que ela iria ligar para a polícia. Quando o policial chegou lá, ele não sabia se ela realmente era Natasha Campucci, porque já haviam se passado 8 anos. Então ele mandou ela colocar as mãos na cabeça, algemou ela e levou para a delegacia. Na delegacia, fizeram um teste de DNA, chamaram a família e realmente constataram que aquela era Natasha Campucci, que passou 3.096 dias em um cativeiro. Algumas curiosidades sobre o sequestrador. Ele tinha 43 anos de idade. Ele era extremamente paranoico, tinha mania de limpeza. A casa que ele morava, onde Natasha ficou presa durante 8 anos, era a casa que o avô dele construiu na época da Segunda Guerra Mundial e na época da Guerra Fria. O cômodo que Natasha passou todos aqueles anos era um abrigo antibombas, construído justamente pela época que a casa foi construída. Ele, logo depois que Natasha fugiu, que percebeu que ela tinha fugido, ele pegou o carro, se encontrou com um amigo no shopping, contou ao amigo tudo o que tinha feito, que ele a tinha sequestrado, foi para a frente de um trem e se matou. O sequestrador era extremamente fã de Hitler. O livro preferido dele era Mein Kampf, que é o livro que Hitler escreveu quando estava preso. O ataque das Torres Gêmeas era um super evento
para esse sequestrador. Ele achava que tinha sido o melhor evento da humanidade. Quando se encontrou com um amigo no shopping e falou tudo o que tinha feito, ele disse que não tinha muita habilidade com mulheres, então ele teve a ideia de sequestrar uma menina e ensinar ela a amá-lo. Por muitos anos, falaram que Natasha tinha desenvolvido a Síndrome de Estocolmo, na qual a vítima se apaixona pelo sequestrador. Os próprios psicólogos e psiquiatras falam que não foi o caso, que ela teve que criar essa ilusão para conseguir manter a psique dela e conseguir manter o vínculo com o sequestrador viva. Ela comprou a casa do sequestrador. Ela comprou a casa, ela mora na casa do sequestrador e ela anda no carro que sequestrou ela. Ela escreveu o livro 3096 Dias, que fala sobre todo o período que ela ficou em cativeiro, e também escreveu um segundo livro, 10 Anos de Liberdade, porém esse segundo livro não está disponível aqui no Brasil. Se você achou essa história interessante e bizarra, dá o like, se inscreve aqui no canal e manda para seus amigos.